Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente a gente encerrou na semana passada, na verdade, o primeiro bimestre. Então, a gente agora está começando o segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre vigas, tá? Então, esse segundo, na verdade, esse primeiro bimestre foi dar uma introdução para vocês entenderem alguns requisitos, né, preliminares para análise de estruturas, que são forças, momento, condição de equilíbrio. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão de equilíbrio, tá? A seção, né, as características da seção transversal dos elementos. E agora a gente vai entrar um pouquinho a respeito sobre vigas isostáticas, ok? Então, nesse segundo bimestre, tá, aqui ó, em procedimentos de avaliação, nós vamos ter os questionários, nós vamos ter as atividades, a atividade prática, né? Vocês fizeram no bimestre passado a respeito da condição de equilíbrio, né, que foi utilizando aquele softwarezinho, né, de simular o gangorra, né, e o equilíbrio. Então vocês vão fazer uma outra atividade prática, que eu vou apresentar para vocês, vai valer 4 pontos e vai ser entregue em setembro, no dia 8. E essa atividade é individual. Bom, as listas de exercício, nós vamos ter, em cada bimestre a gente tem uma lista, nesse bimestre não é diferente, a gente tem uma lista 2, que vale 10 pontos, que é feita em grupo. Aqui eu troquei, essa lista vai ser entregue no dia 17 e o trabalho prático no dia 14 de setembro. Então, lá no finalzinho. Só que eu peço que não deixe muito para cima da hora. No bimestre passado, ficou muito em cima por causa do conteúdo, né? Eu passei o conteúdo bem no finalzinho do bimestre e ficou bem apertado. Mas esse daqui, essa lista, a gente já vai começar a produzir ela no início, tá? Eu já vou começar a falar a respeito alguns temas que serão abordados nessa lista. Bom, e nós vamos ter o trabalho prático 1, que eu até comentei, né? Conversei com vocês quando iniciamos a nossa disciplina. Bom, mas eu vou comentar de novo. Então, esse trabalho prático é em grupo, a lista também. Atividade 2 é individual e o questionários também são individuais. Bom, então, o que a gente vai abordar nesse segundo bimestre? Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma breve apresentação a respeito do segundo bimestre. Eu vou introduzir, né, também os conceitos básicos de estática, e nós temos os questionários, o questionário, né? No dia 7, continuo com o conceito básico de estática. No dia 3 do 8 também. Bom, esse conceito, perceba que tem vários tópicos a respeito de conceitos básicos de estática, e ele vai ser fundamental para a gente entender como que a gente vai entender o fluxo de carregamento, né, em uma estrutura, principalmente nas vigas que a gente vai trabalhar nesse bimestre, tá? Então, por isso que eu dividi ela em várias partes, para a gente ir falando um pouquinho, né, a respeito dela, um pouco devagar, para não, né, precipitar. Bom, no dia 10 do 8, a gente vai fazer um exercício de reações de apoio. Vou explicar o que que é reação de apoio, vou explicar o que que é apoio, né? Depois, no dia 17 do 8, nós vamos ter uma aula de vigas. Então, vou introduzir o conceito de vigas mais a fundo, né? Vou explicar a questão dos esforços que existem nesses elementos, que é algo bem importante de vocês saberem, tá? Poderem identificar em uma viga. Nós vamos ver no dia 24 do 8 os esforços em vigas isostáticas. Então, aí eu peço um pouco mais de atenção de vocês nessa aula. É uma aula um pouquinho chata, mas é necessária. Nós vamos introduzir esses esforços, tá? E no dia 31 do 8, que é a aula principal para fazer a atividade 02. Eu vou introduzir para vocês um programa para facilitar esses cálculos para vocês, tá? Dos esforços da viga, para vocês entenderem esse fluxo, tá? De como que funciona a determinação dos esforços
nesse elemento. No dia 7/9, nós temos um feriado, né, Independência do Brasil, e eu acredito que essa semana seja também a semana dos estudos autônomos, e no dia 14/9, a nossa última semana de aula, nós vamos ter a entrega do trabalho 1, que é a apresentação de vocês do trabalho, tá? Aqui saiu errado, ok? Mas a gente vai fazer o fechamento, tá? Eu vou fazer exercícios a respeito dos esforços em vigas, tá? Então, esse vai ser também algo que vai auxiliar vocês, dar uma luz, né, a respeito da lista, mas nessa data do dia 31/8, isso já vai ajudar bastante, e no dia 10/8, vocês já podem começar a fazer a lista. Na verdade, hoje, né, essa aula de hoje, vocês já podem começar a fazer a lista, tá? Então, tá aí as nossas referências, né, o Hibbeler e Almeida, né, com estrutura de isostática. Esse livro de estrutura de isostática da Maria Cascão vai ser fundamental para vocês agora, nessa parte do conteúdo dessa disciplina. Então, eu sugiro vocês tentarem ver na biblioteca virtual, se tem esse livro disponível para vocês, tá? Até mesmo no Google vocês conseguem esse livro, tá? Bom, então é isso no bimestre, tá? É, é isso que a gente vai trabalhar nesse segundo bimestre. Vou mostrar para vocês a atividade 02. Então, a atividade 02 é individual, tá? Então, vocês vão fazer, vão acessar esse link aqui que eu estou disponibilizando para vocês, vai baixar o programa F2, tá? E vocês vão trabalhar com esse software, tá? Então, por isso que o dia 31/8, né, que eu disse, vai ser muito importante que eu vou dar uma aula a respeito desse software, e justamente nessa data é que vocês devem pegar essa atividade e fazê-la. Por isso que na semana do dia 31 não tem questionário, é exatamente para vocês se dedicarem a essa lista, tá? Que eu quero que vocês trabalhem o software, quero que vocês aprofundem nele, entendam o funcionamento dele, tá? Então, vocês vão ter uma estrutura, que é uma viga, eu vou explicar como é que introduz isso lá, então vocês vão desenhar ela, né? Vão fazer essas configurações que eu estou pedindo, tá? E vão determinar o que eu estou solicitando, vocês apenas vão tirar o print da tela e vão me dar o resultado, tá? Porque aqui eu peço o diagrama dos esforços, tá? Eu vou explicar o que é isso, mas eu quero que você determine para cada uma dessas configurações que eu passei, né, esses diagramas, tire print da tela de cada um desses diagramas e coloque com a referência da letra da questão, tá? Então, vai estar lá o programa, né? Aqui, ó, esse é o programa F2. Vou passar para vocês, vou explicar cada coisa que tem aqui, o que é esse painel branco. Nós vamos tentar fazer juntos esse exercício, tá? Essa atividade. Então, por isso que eu peço que faça nessa semana que eu explicar. Quem já tiver o domínio do programa, óbvio, né, já pode começar a fazer, né? Mas eu sei que muitos não têm conhecimento, então eu vou fazer uma introdução a respeito desse programa, explicar cada procedimento, o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que entrar, tá bom? Bom, isso é a atividade 02. Nós vamos ter o trabalho que eu já comentei com vocês na aula a respeito dessa atividade, né, que é uma atividade de grupo, que é a respeito das casinhas. Então, vocês vão elaborar 3 casinhas, uma de palha, uma de madeira e uma de barro, né, com argila. Então, vocês vão fazer essa casinha e vão derrubá-la, tá, com a ação do vento, tá? Então, vocês vão gravar um vídeo, né, mostrando todo esse processo que vocês fizeram para derrubar essa estrutura, tá? E vão apresentar na nossa disciplina, ok? E aí vocês vão ver o que vocês acharam a respeito desses materiais, certo? Então, esse é o trabalho prático 1,
que vale 10 pontos, tá? Bom, e nós temos também a nossa lista. Então, a lista já está pronta, já vou disponibilizar tudo isso. A lista conta com 5 questões. A primeira questão, ela já pode ser resolvida hoje com esse vídeo, tá? Então, já vou explicar essa primeira questão. A questão número 2 é a respeito das reações de apoio, que eu vou falar mais à frente, tá? Na próxima aula, é possível que já comece a resolvê-la, mas não totalmente, tá? Então, essas primeiras aulas é justamente explicando, introduzindo esses conceitos, tá? Ah, da primeira e da segunda questão. A questão 3 já é algo mais sofisticado, né? Então, é preciso um pouco de atenção nessa questão. Eu vou resolver alguns exercícios referentes a esse termo, dessa viga em específico. Não com essa configuração, né? Mas vou resolver umas questões bem parecidas com essa lista, tá? E a 4 e a 5 são questões que exigem o uso do F2, tá? Então, é importante que vocês façam aquela atividade 02 para entender todo o processo, todo o contexto, para vocês conseguirem elaborar, né, realizar essas duas últimas questões, tá? E aqui, ó, tá o detalhe a respeito do uso do F2, tá? Vocês vão sempre utilizar as mesmas características de seção e de propriedade do material. Eu vou explicar isso porque o software, o programa, ele exige esses conceitos, tá? Então, aqui, assim que vocês podem, mas tem a questão de de A, são questões simples, né? De dar o valor mesmo, ok? Não é questão de ficar respondendo um texto gigantesco, é só mostrar o valor que é através da análise do software. Então, são perguntas a respeito relacionadas à análise do software, né? Do que o software resultou e da análise dele. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente fala de estruturas, a gente precisa entender esse fluxo, esses esforços que existem, para a gente entender como que vai ser, o que o meu material está sendo submetido, né? O que ele está sendo provocado, né? Qual que é o valor de carga que ele está sendo ali solicitado, tá? E para a gente saber qual material que vai ser adequado, qual seção vai ser adequada, né? Que a gente vai discutir mais ao longo da nossa disciplina, tá? Por isso que esses conceitos são muito importantes. Então, a gente tem essas questões, tá? Então, já comecem a fazer, se já tem alguns conceitos definidos, já comece a pegar para fazer, tá? Não deixa muito para cima da hora, senão vai ficar um bolo de coisa para vocês fazerem, principalmente com relação a essas últimas questões, tá? Então, as duas primeiras são questões relativamente tranquilas de ser feitas, rapidamente vocês vão fazer elas, vocês vão ver. A questão 4 também é uma questão super fácil de fazer, se vocês conseguirem fazer a questão, a atividade 02, essa questão 4 vai ser super tranquila, tá? A única dificuldade que vai ter mesmo para vocês vai ser essa questão 3, tá? Então, essa questão 3 é uma questão que vai exigir mais de vocês. Então, essa daí eu já estou me preparando, né, justamente para fazer ela no final, tá? Para vocês entenderem como que é o processo dela, tá bom? Como a gente fez, né, no bimestre passado. Certo, então, dito isso, a gente vai passar para a nossa primeira aula, tá? A respeito. Deixa eu só mudar de tela aqui, gente. A respeito dos conceitos básicos da estática, que é o que a gente vai estudar, né? Então, quando eu comecei a disciplina, eu até cheguei a comentar com vocês a respeito da estática, né? Que a mecânica é dividida em estática e dinâmica, e que a gente estuda a estática, né? Que são as cargas paradas. Então, é, é, é mais uma extensão daquilo que a gente estava vendo a respeito da estática, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente viu que uma força, a gente viu o conceito de força, né, que é é uma grandeza vetorial, né, que tem um ponto de aplicação, um valor, né, uma intensidade e uma direção, né? Então,
a gente precisa entender na estática também quais são as consequências dessa força. O que que é isso? Quando eu aplico uma força, o que que ela provoca? Ela vai provocar uma translação, né? Quando você aperta, né, ou joga uma bola, né, o que que acontece, né? Quando você joga, a sua mão ela está exercendo uma força em uma determinada direção, em um ponto de aplicação, né? Então, quando você joga, você está deslocando essa bola, né? Ou seja, há uma translação, há um deslocamento dessa, é, é, dessa força. Então, ó, observem, eu vou aplicar a força no corpo, o corpo ele transladou horizontalmente, né? No sentido do eixo X. Ou seja, teve um deslocamento ali provocado por essa força. Bom, e quando a gente falou de força. E quando a gente fala de momento, o que que ocorre quando eu aplico um momento, né? Quando eu abro uma maçaneta, né? Eu aperto uma porca, o que que ocorre? Ocorre uma rotação. A gente viu que o momento fletor, ele provoca um giro em um determinado ponto, né? Que a gente viu isso quando calculou esses momentos, né? Então, ele vai provocar uma rotação no corpo. Então, observem aqui, eu tenho o corpo, aplico o momento ali, provoca um giro, né? E esse corpo, ele gira, né? Com uma rotação é, teta Z, né? Houve um giro ali nesse corpo. Então, isso é importante para a gente entender o que, que ocorre nos corpos, né? Se bola, esfera, enfim, quando eu não tenho nenhum meio que restrinja a esse deslocamento provocado por essa ação, né? Esse corpo ele sai fora, né? Ele sai fora. Isso a gente deve pensar na nossa estrutura, né? Bom, se eu estou aplicando uma força na minha estrutura, né? Uma força ou um momento, vai provocar esses deslocamentos, vai provocar uma translação, vai provocar uma rotação. Então, a minha estrutura não vai ficar parada. Como é que é isso? Porque as nossas estruturas ela tem que ficar paradinha ali. Ela não pode sofrer esse deslocamento. Imagina, se a gente começa a andar num piso e o piso começa a afundar. Não faz sentido, né? Então, a gente precisa restringir isso aí, né? Então, a gente precisa entender como que faz isso, né? Como que essa relação de ação e deslocamento vai ocorrer nas nossas estruturas. Bom, então aqui vem a introdução de condição de equilíbrio, né? Para que um corpo submetido a um sistema de forças, né? A gente viu o que é sistema de forças, tá? Então, o sistema de forças é várias forças atuando no corpo, né? Com diversas intensidades, enfim, né? Não só força, mas como momento fletor também, né? É necessário que elas não provoquem nenhuma tendência de translação e não rotação a este corpo. Então, é isso que eu falei com vocês. Se eu tenho a minha edificação, né, eu tenho os meus elementos que compõem essa edificação, que são as lajes, as vigas, os pilares, né, e a fundação. Vocês percebem que essa estrutura, elas ficam paradas, né? E há forças sendo aplicadas nela. Há forças. Então, por que que ela se mantém ali parada? Porque a gente precisa aplicar esse conceito de equilíbrio. Então, eu preciso restringir essas tendências de translação e rotação do meu corpo, tá? Então, quando vocês fizeram a atividade prática 1, né, que tinha o balanço lá, vocês colocavam as cargas e via quando o balanço ele ficava parado, né, em equilíbrio, né? E quando a gente alterava aqueles valores, a gente percebia que o equilíbrio era alterado. Então, a gente percebe que uma determinada força, né, dependendo, né, nesse equilíbrio, ele vai equivaler a outra, né? Então, a gente viu várias situações, eu mostrei várias situações para vocês fazerem no simulado, né? E aí vocês perceberam, né? Deve ter observado essas condições. Bom, então, o que que acontece quando eu tenho uma esfera? Bom, aqui, ó, nesse vídeo, eu mostro justamente isso. Deixa eu ver se o vídeo vai rodar.
Então tá aqui o meu corpo e tá a esfera. Eu vou aplicar uma força, né, com esse lápis na minha esfera. Olha, a esfera saiu do lugar. Eu não quero que a minha esfera, vamos pensar numa edificação, que a minha edificação não fique transitando, né, dessa forma, imagina, né, que coisa horrível. Então o que que eu vou fazer? Eu vou restringir esses deslocamentos e essa rotação. Então eu vou colocar uma estrutura que impeça esses deslocamentos. Eu estou aplicando força e estou aplicando, né, força em momento, e essa estrutura ainda se mantém parada. Então, eu tenho um artifício ali para manter esse corpo parado. Então, vamos entender qual o artifício é. Então, vamos lá. Então, vocês viram que quando eu mexia na esfera, a esfera, quando ela não tinha aquele suporte que eu coloquei, ela se movimentava. E aí, depois que eu coloquei ela naquele suporte, ela parou, né? Então, para que um corpo submetido a um sistema de força esteja, né, em equilíbrio, é necessário que elas não provoquem nenhuma tendência de translação e nem rotação esse corpo. Mas como assim? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a minha esfera. Aquele lápis era a minha força. Então, eu provocava uma força com uma certa intensidade no meu corpo. O meu corpo, ele não apresentava nenhuma reação. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma força oposta a essa, né, daquele lapisinho. E aí, quando eu coloquei a esfera naquele suporte, ela já começou a apresentar uma força oposta àquela força do meu lápis. Então, para que eu tenha o equilíbrio, eu preciso ter uma força oposta, né, com a mesma intensidade, né, mas com o sentido oposto à força que está sendo aplicada, para eu manter em equilíbrio, né? Então, toda força, né, aquela lendária lei de Newton, a terceira lei de Newton, né, toda força tem uma reação. Então, quando eu aplico uma força, eu preciso ter uma força de reação oposta a ela para que eu mantenha o equilíbrio, para minha esfera ficar ali parada, tá? Então, é só você imaginar quando você começa a fazer um cabo de força, né? Você está aplicando uma força em um cabo, né, em um lado, enquanto a outra pessoa está aplicando no outro. Então, a corda vai manter equilibrada se os dois mantiverem a mesma força. Agora, se na outra extremidade, apresentar uma força maior, né, ou uma outra pessoa for ajudar né, nesse cabo, né, na outra extremidade, a outra pessoa vai ter uma força maior e aí nós não temos uma reação, né, equivalente, né, para impedir esse equilíbrio e provavelmente a outra pessoa vai cair, né, que esteja sozinha. Então a ideia é similar, essa ideia de equilíbrio. Então eu tenho que ter uma força equivalente, né, igual, oposta, tá? Então a gente vai trabalhar muito com esse conceito de agora em diante, com o equilíbrio, força e reação. Bom, perfeito. Dito isso, a gente vai para para o equilíbrio estático, que são condições, né, são equações fundamentais e suficientes para o equilíbrio de um corpo rígido no plano. Então, eu tenho um plano y, x, y, né? Eu tenho um corpo, né? E aí, para eu ter o equilíbrio desse corpo, né, considerando o sistema de forças, eu tenho que ter o somatório das forças na direção x igual a zero, o somatório de forças na direção y tem que ser igual a zero, e o somatório de momento fletor, que aqui é em z, tá? Então, todo momento que está nesse plano aqui, xy, vai provocar um momento fletor em relação ao eixo z, também tem que ser zero. Então, esse somatório, tá, tem que ser respeitado, tá? Para eu ter o equilíbrio estático, para o meu corpo estar totalmente parado. Bom, então, quando a gente fala de graus de liberdade, a gente fala
que um corpo, quando ele está no plano, ele possui 3 graus de liberdade. Por que que ele possui 3 graus de liberdade? Bom, se eu tenho um corpo aqui nesse plano, YX, né, por exemplo, essa esferinha vermelha. Quando eu aplico uma força, né, no eixo X, por exemplo, essa esferinha ela tende a deslocar, né, na horizontal, né, ao longo do eixo X. Quando eu aplico uma força em Y, né, eu tenho essa esferinha tende a se deslocar na vertical, né, dependendo, né, o sentido vai depender da força ali aplicada. E rotacionar, então eu consigo rotacionar a minha esferinha aqui nesse plano em relação ao eixo C. Então, isso me diz que ele tem três formas de se movimentar. Ele consegue deslocar horizontalmente em direção ao eixo X, ele tem liberdade de deslocar em relação ao eixo Y na vertical e tem também toda a liberdade de rotacionar em relação ao eixo Z. Então, eu digo que esse corpo ele tem 3 graus de liberdade. Bom, eu estou analisando pontos, tá? E a gente sempre fala, né, quando a gente está no plano, que nesse determinado ponto ele tem 3 graus de liberdade. Bom, então, se eu preciso ter o equilíbrio, né, e para eu ter um equilíbrio estático, eu preciso de um meio de restringir essas rotações e essas translações, como que eu posso fazer isso? Utilizando apoios. A função do apoio ou dos vínculos é restringir os graus de liberdade, que são esses movimentos que eu mostrei para vocês, das estruturas, despertando com isso reações nas direções dos movimentos impedidos. Ou seja, quando eu apliquei uma força na horizontal, né, que a minha esferinha ela consegue deslocar aqui, para que o apoio seja eficiente, né, para impedir esse deslocamento, eu tenho que colocar uma restrição ali nesse deslocamento vertical, horizontal, desculpa, horizontal. Então, eu coloco uma travinha, um suporte, né, que nesse caso, quando eu mostrei o vídeo para vocês, né, eu coloquei essa basezinha, né, que justamente impediu, né, esse movimento de translação horizontal da minha esfera. Então, houve uma reação na direção, né, do movimento impedido. E, no caso, era um movimento horizontal. Então, o meu lápis aplicava uma força horizontal na minha esfera, e essa pecinha aqui, né, que eu coloquei embaixo dessa esfera, impediu esse movimento, trazendo uma força de reação com um valor igual à força que eu estava aplicando no lápis. Por isso que ela ficou ali parada, ok? Então, isso é apoio, ele vai restringir esses movimentos. Então, essas reações de apoio se opõem às cargas aplicadas à estrutura, formando um conjunto de cargas e reações, um sistema de forças em equilíbrio, ou seja, o equilíbrio estático. Bom, então a gente tem 3 tipos de apoio. O primeiro apoio é o apoio do primeiro gênero ou o apoio móvel. Ele vai impedir, né, como ele é do primeiro gênero, ele só impede um deslocamento, uma transição. E normalmente essa transição é vertical. Não necessariamente ela vai ser vertical, justamente porque, olha só, vamos dizer que eu tenho aqui é a minha estrutura, mas vamos pensar no skate. O skate ele tem uma rodinha, né? Então, quando eu faço o movimento para cá, o skate ele vai para lá, né? E quando eu ponho o pé em cima dele, ele não fica parado? Depende do jeito que você for pôr o pé, né? Mas enfim, mas a tendência é ele ficar parado. Ou seja, ele tá, né, o chão, ele tá impedindo o deslocamento do skate para vertical, ou seja, para baixo, né? Então, a ideia aqui desse apoio do primeiro gênero é a mesma. Então, fazendo isso, eu tenho o apoio do primeiro gênero, que é justamente uma roldana isso aqui, tá? Então, essas são as representações que a gente vai utilizar
aqui na nossa disciplina para representar esse apoio móvel ou apoio do primeiro gênero. Então, a gente vai fazer um triângulozinho, vai ter uma linha aqui embaixo aqui do triângulozinho e uma outra linha aqui. Não precisa necessariamente ter esses risquinhos aqui embaixo, tá? Simplesmente eu ter, né, esse triângulo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse triângulo, tá? Uma linha aqui e uma linha aqui, esse espaço vazio entre essas linhas, significa que há um movimento horizontal, tá? O que ele impede é o movimento vertical, esse movimento de cima para baixo, ou de baixo para cima, ok? Então, a gente vai sempre representar, né? Vocês podem ver essas representações dessa forma. Bom, então aqui tá um tipo de apoio do primeiro gênero. Esse tipo de apoio, ele usa um cilindro, né? Então, a estrutura ela consegue ter um certo deslocamento, mas diferente do skate, que pode se deslocar, né, a uma distância que não é impedida, né? Aqui a gente impede, tá? Então, essa travinha aqui, ó, ela impede dessa roldana escapar, tá? Então, ela tem um certo movimento ali, né? A gente não pode deixar que esse movimento seja contínuo, senão, né, a minha estrutura ela cai, né? Então, ela tem uma certa restrição. Aqui, ó, essas barrinhas, elas vão restringir, né, esse movimento do cilindro, tá? Mas mesmo assim, a peça ela faz esse movimento na horizontal, né? Então, aqui a gente tem um tipo da aplicação, né, prática desse apoio nas nossas estruturas. Nós temos aqui uma viga em aço, tá? E um pilar de concreto. O que acontece é que essa estrutura, ela não está totalmente vinculada a esse pilar, tá? Então, ela está só apoiada ali. Ou seja, esse pilar, ele não está restringindo em nada esse movimento horizontal da viga, tá? Ele só restringe o movimento vertical, ou seja, a viga ela não pode ir para baixo, tá? E nem para cima. Então, ela está restrita. Bom, outro apoio que nós temos é o apoio do segundo gênero, ou apoio fixo. Ele vai impedir duas transições. Então, agora, eu tenho uma articulação aqui no meu elemento e tenho essa estrutura já fixada no chão. Então, ela vai impedir esse movimento horizontal e esse movimento vertical. Então, a única coisa que a estrutura pode fazer é girar, ela pode fazer isso aqui, tá? Então, ela vai restringir forças horizontais e forças verticais. Então, essas vão ser as reações dela, uma força vertical e uma força horizontal. Esqueci de falar aqui, tá? Então, como ela impede uma transição, e essa transição é na vertical, ela vai impedir todas as forças, né? Ela vai ter uma reação vertical, de força vertical. Aqui, como é do segundo gênero, ela está impedindo duas transições, então ela vai ter duas reações, horizontal e vertical. Então, aqui, essas articulações, elas são bem aplicáveis, a gente tem muito disso visto na prática, tá? Em pontes, por exemplo, a gente vê muito desse tipo de estrutura, desse apoio. Então, aqui a gente tem a viga e ela apoiada no pilar. Então, a gente tem aqui uma articulação, né, que permite esse movimento, esse giro aqui, né, esse sentido. Porém, né, como ele está fixo aqui, ó, no pilar, tá vendo? Ele não consegue fazer esse movimento vertical e não consegue fazer esse movimento horizontal. Então, há uma força horizontal impedindo o movimento, né, a reação horizontal, e uma força vertical de reação. Então, aqui a gente vê também, novamente, né, essa configuração, e nas estruturas, né, em vigas e pilares, a gente tem muito desse tipo de estrutura, de situação. Só que a gente não vê essa articulação nítida em uma ligação de viga e pilar. Bom, e o nosso último apoio é o apoio do terceiro gênero ou engaste. Então, ele vai impedir todos os movimentos, as duas translações e a rotação. Então, esse daqui ele vai restringir tudo. Então, é como se a minha estrutura estivesse totalmente acoplada no chão, né? Então, a gente tem a reação, uma força horizontal, uma força vertical e um momento fletor. Por quê? Porque se eu estou impedindo a rotação, eu estou
eu tenho que ter uma reação de momento para impedir esse deslocamento, tá? Então, a gente tem isso nas fundações, né, mais comumente, e em algumas ligações de viga e pilar, né? Em concreto, a gente vê muito isso também. Então, a gente faz, né, essa situação, né, de engaste, né, que a gente chama de engaste, através da configuração das armaduras, tá? Que aí já é uma parte que vocês vão ver mais à frente, lá em estruturas 2. Então, é, essas são as configurações. Ficar atento à representação. Aqui no engaste, a gente tem a representação dessa forma. A gente desenha, lembrando, a gente sempre desenha o eixo do elemento. Então, aqui eu vou desenhar uma viga. Então, eu desenho o eixo da viga, que é o comprimento dela, faço uma linha e faço esses pauzinhos que vão representar o engaste da minha estrutura. Aqui ficou bonitinho, não, mas enfim. A ideia é essa. Aqui ele está representando um pilar, por isso que está em pé aqui, tá? No apoio do segundo gênero, a gente faz um triângulozinho, desenha, né, essa linha mais puxada e faz esse risquinho aqui embaixo, tá? Então, esse risquinho aqui significa que ele está acoplado, ele está fixo ali no chão. Esse triângulozinho vai significar que tem uma articulação e que ele pode fazer o movimento, a rotação, tá? Então, esses são conceitos bem importantes, tá? Para a gente seguir daqui em diante, tá? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar mais a respeito dessas ideias. Ah, eu esqueci de mostrar, aqui a gente também consegue fazer esse encaixe, né, em estruturas metálicas, tá? Com a configuração da ligação. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso mais a fundo, aplicação disso, classificações das estruturas de acordo com os seus apoios ou vínculos, ok? Então, até a próxima aula.